Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade no DIF por aqui. Bom, vocês já viram muitos. A gente escolheu um jogador de cada time da Série B, um jogador de cada time da Série A. Fizemos o DIF baixa renda da Série A. Fizemos já o DIF de colombianos, que vai sair hoje, mais tarde. Tem o DIF da América do Sul, que saiu ontem. Olha, tá cheio de coisa. Hoje é o dia do DIF da baixa renda da Série B. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, porque tem que deixar claro também, né? Mas é importante sempre ver o vídeo com o som ligado, que daí é mais fácil de você entender. Porque, pô, já chegaram a falar que eu queria todos os jogadores da Série B. A gente tá tendo que escolher um de cada time, acho que essa é a graça, porque é a dificuldade que a gente tem de encontrar 11 jogadores aqui que possam ajudar de uma maneira mínima ao Atlético. Vamos lá. Hoje, o DIF Baixa Renda, ele vem para escolher um jogador de cada time que não brigou pelo acesso, ou seja, esteve ou no meio de tabela ou brigando para não cair da Série B. A graça é encontrar esses jogadores. A dificuldade foi grande. Então, vem comigo e vamos conversar um pouquinho sobre esse DIF baixa renda da Série B. E olha, eu vou começar pelo goleiro aqui, o goleiro do CRB, tá? Que é o goleiro Matheus Albino. Lembrar muito bem, o Matheus Albino começa o ano muito bem. Começa o ano muito bem, até mandar um abraço para o pessoal do Nosso Palestra, se não me engano, que trouxe a notícia que até o Palmeiras começou a observar melhor o jogador, devido às boas participações em Copa do Brasil, na Série B. No primeiro momento, junto com o Pedro Morisco, que eram os dois goleiros menos vazados do campeonato, até quando o Morisco se machuca e joga o Pedro Rangel, se não me engano, que é o outro goleiro do Coritiba, estava muito próximo, apesar de ter uma minutagem muito diferente. Mas o Matheus Albino teve uma boa Série B. Apesar de falhas pontuais, oscilações naturais, o Matheus Albino fez uma Série B segura, num CRB que promete muito mais para ano que vem, que tenta construir o seu elenco mais para ano que vem, justamente para conseguir o acesso para a Série A em 2027. Algumas contratações já foram feitas, o CRB e o Vila Nova estão numa lógica bem próxima, inclusive, nesse mercado de contratações. Então, Matheus Albino pega a 1 ou a 12, como vocês quiserem, na seleção baixa renda, que tem Lucas Rodrigues, lateral direito da Ferroviária, nessa seleção. Foi bem difícil encontrar jogador da Ferroviária, porque a gente poderia colocar o Netinho, a gente poderia colocar, por exemplo, o Carlão, mas aí tinham outras opções que eu acho que são mais interessantes para a gente poder trabalhar. Então o Lucas Rodrigues foi o escolhido, lateral direito, é um jogador que está sendo especulado, inclusive na Série A. O Grêmio fez sondagens, o Vasco fez sondagens, tem uma possibilidade bem real de Chapecoense, inclusive, para ele poder jogar a Série A no ano que vem. Apesar da queda da Ferroviária, foi um jogador que teve um certo destaque, teve uma certa qualidade, colocou 2 assistências na Série B, então consegue bons números também, é um jogador muito regular. Você vai ver nessas ferramentas de avaliação de jogador, tudo mais, é um jogador muito regular. Sempre ali com uma nota 7, 7 e pouquinho, mas é importante analisar o jogo fora dela. E fora dela, defensivamente, Lucas Rodrigues deixa a desejar, mas ofensivamente é um bom jogador. Por outro lado, um jogador um pouco mais equilibrado, mas esse já com mais experiência de Corinthians, muito tempo também no Atlético Goianiense, que é o Guilherme Romão. Não é o nosso Romão, tá? O Guilherme Romão, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, é um jogador muito equilibrado para uma Série B, é um jogador muito bom de Série B. Toda vez que você vê uma Série B, você pensa, cara, esse é um cara de Série B. E você consegue montar um 11 de Série B, um 11 para subir na Série B. O Guilherme Romão pode fazer parte desse 11 com tranquilidade. Vamos lá. Dupla de zaga. Escolhi uma dupla de zaga com alta estatura, tá? 2 jogadores extremamente altos. Léo Coelho, do Amazonas. Para não escolher o Kevin Ramires, tá? Porque o Kevin Ramires tá chato já. Toda hora você fica escolhendo Kevin Ramires. Kevin Ramires fez 10 gols na Série B. Mas vamos tentar olhar um pouquinho o exemplo do Léo Coelho. Jogador que foi contratado junto ao Peñarol, foi campeão da Copa do Uruguai ainda nesse ano e veio na janela do meio do ano para o Amazonas. Vale lembrar, no começo do ano, antes da vinda do Léo Pelé para o Atlético, o Léo Coelho era o principal nome. E aí o Atlético não consegue trazer porque o Peñarol não libera. Aí agora ele foi rebaixado para a Série C com o Amazonas, mas longe de ter qualquer tipo de culpa. Ajudou, fez gols, o Amazonas até consegue sobreviver até a 37ª rodada. Depois já não tinha mais o que fazer, não conseguiu segurar o rival Coritiba na luta pelo título da Série B. Do lado dele, Thiago Paniussati, um jogador já experiente, muito tempo de Série A, muito tempo de Série B, jogou por vários e vários clubes, principalmente no norte, no nordeste do país,
E o Thiago Panhussati, agora no Centro-Oeste, jogando no Vila Nova, fez um bom campeonato. Ele alterna por conta de lesões, mas é um jogador muito sério, muito bom no jogo aéreo, muito completo na defesa. Lembra que eu comentei do Guilherme Romão, né? Quando você vai escolher 11 jogadores para uma Série B, o estilo de jogador que você quer no seu zagueiro, o Thiago Panhussati é exatamente esse o nome. Fugindo um pouquinho da lógica desse programa aqui, eu tive que dar uma duplicada num time aqui, tá? E eu escolhi o Danielzinho, do CRB, até pelo grande ano que ele tem. O Danielzinho já teve boas participações pelo Bahia, teve boas participações pelo Fluminense, mas no CRB foi onde ele realmente se encontrou. Quando o Danielzinho juntou ao GG, esteve próximo principalmente do Thiaguinho, quando o Mikael conseguiu pisar fora da área e poder jogar, eles se associaram. O CRB foi um time muito difícil de ser batido. Lembro de cabeça só de 3 derrotas do CRB em casa. Lembro do Coritiba no último minuto. Lembro do Atlético, que foi uma guerra, inclusive para o Atlético ganhar de lá. E lembro também uma derrota, se não me engano, para o América Mineiro, um 2-1 em casa. Depois eu já não lembro de outras, tá? O CRB, a realidade é que ele não sobe por conta de uma sequência que o Atlético teve. O Atlético fica 7 jogos sem ganhar no mesmo momento que o CRB fica. E daí a primeira vitória do Atlético é justamente contra o CRB. Essa sequência faz o CRB não lutar para subir nesse ano. Mas o Danielzinho certamente foi um dos principais nomes, se não o principal nome do CRB nessa jornada de Série B. Vamos lá. Volante pela direita, tá? Na verdade, esse esquema aqui ele tem um volante e 2 meias, mas tudo bem. O volante eu vou escolher o Denilson. Acho que o Denilson é um cara que traz muita qualidade, é um cara que, na minha opinião, é um jogador de Série A jogando a Série B e acho que já merece a oportunidade de jogar uma Série A como um todo, fora do Cuiabá, jogando em outro clube, tá? E aí o Denilson, ele pode realmente ajudar, a gente falou bastante dele já, teve até um princípio de informação que foi sondado pelo Atlético, mas daí não andou, então o Atlético tem interesse em jogadores jovens e o Denilson poderia ser uma boa oportunidade. Mais pra frente, o camisa 10 desse time, não tem como falar que o Bosquilha não foi um dos principais camisas 10 da Série B desse ano. E é super válido colocar que se o Bosquilha não tivesse no Operário, o Operário teria caído para a Série C. É um time muito mal montado, muito mal treinado pelo Alex. O Alex conseguiu fazer um bom jogo e foi uma derrota. Inclusive a derrota que ele tem para o Atlético na Arena da Baixada. Depois disso, foram jogos tenebrosos. Assim, um jogo contra o Atlético que ele toma um baile de bola. Poderia ter tomado 7, 8 do Atlético, né? E ainda toma 4 no primeiro tempo. E depois o Atlético tira o pé e ainda consegue sanar aí o Operário de uma goleada sonora. Olha, o que sobrou de positivo desse Operário é só o Bosquilha. Bosquilha que inclusive já negocia com o Goiás para a temporada que vem, diz aí o jornalista André, o Fala Fera, lá do Centro-Oeste. Vamos falar dos 2 pontas? O ponta pela esquerda, na minha opinião, é o jogador com o maior teto da Série B. Junto ao Arthur Dias, que na minha opinião tem um potencial europeu, o Tailon. Tá? Tailon, ponta esquerda do Avaí, joga também pela ponta direita, fez uma excelente Série B. É um jogador que, guardadas as devidas proporções, e é muito importante colocar isso aqui, tá? Tem um teto, tem um estilo de jogo, tem uma forma de jogar que lembra muito um ex-jogador do Avaí, que hoje está na Europa, que é o Rafinha. É um jogador canhoto, que puxa muito para dentro, que joga muita bola. É um jogador assim que vai ser certamente muito difícil ficar no Avaí nessa temporada. Se duvidar, faz até o meio do ano. A tendência é jogar no futebol europeu. Dá para ver claramente que é um jogador que é muito acima da média. Foi muito comentado, várias outras páginas de outros clubes do Brasil já comentam também sobre o Tailon, porque é um jogador muito visado, muito completo, até pela pouca idade que ele tem. Na outra ponta, né, não tem como falar que o Miguelito não foi um dos principais jogadores da Série B também. Se a gente citou o Bosquilha como um dos principais nomes para salvar o Operário, no América Mineiro até tiveram outros, né? O William Bigode conseguiu ajudar, o ótimo trabalho do Alberto Valentim, que ganhou o contrato para 2026, não podem ser deixados de lado. Mas o nosso Miguelito tem que ser citado, né? Se não me engano, são 7 gols, 3 assistências na Série B. Ele participa de quase 60% de todos os gols, todas as jogadas ofensivas do América Mineiro. O Miguelito, a gente já entendeu que o problema dele não é em campo. Em campo, ele joga muita bola. Até um relato de uma pessoa que é muito próxima minha do América Mineiro comenta: se ele focar mais no clube e menos na seleção, ele vai explodir. E a gente já consegue ver que tecnicamente ele é um jogador muito diferenciado, tem um excelente arremate fora da área, consegue associar muito bem, dribla muito rápido para frente e consegue ter um poder de finalização interessante, inclusive a média e curta distância. A questão do Miguelito é, 1, focar no clube, e 2, mental, comportamental.
Saber que tem coisas mais importantes do que futebol e elas precisam ser respeitadas acima de tudo nessa vida. Então vamos lá. E para poder fechar essa seleção baixa renda, eu tive que escolher alguém do Atlético, tá? E daí não poderia ser alguém diferente do nosso Cristiano Ronaldo, lá de Minas Gerais, tá? Assim, é difícil falar do Ronaldo Tavares, tá? São João del Rei parou depois que veio o Ronaldo Tavares lá pro Atlético, tá? Vamos lá. É um jogador que teve certo sucesso pontual na Europa. Ele vem para um Atlético, é um cara muito alto, muito físico, muito rápido. E ele explode muito rápido. Ele explode com... Assim, os gols deles não são só empurrando para dentro do gol, não é só de pênalti. O gol que ele faz contra o Avaí, dando caneta no adversário, driblando o goleiro, é de muita qualidade. Muita qualidade. E o Ronaldo Tavares, na minha opinião, merece e muito a chance numa Série B no ano que vem em um clube de um degrauzinho maior, que possa brigar por algo maior para a gente poder ver o real potencial dele no futebol brasileiro. Pessoal, essa é a seleção baixa renda da Série B, já expliquei como é que seria e tudo mais. Agora eu quero saber de vocês, quem faltou, quem precisava estar ou quem não deveria estar aqui. Importante vocês colocarem nos comentários, deixar curtido no vídeo se você chegou até aqui também. E claro, se inscrever aqui na Threads, tentando chegar a 100 mil inscritos logo aqui. Estou muito feliz assim com a audiência espetacular que vocês estão dando para nós. E claro, o DIF é muito legal, porque é uma forma legal da gente se conectar com vocês quanto a mercado. E a gente segue nas apurações do Furacão por aqui. Beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu!